Você costuma conversar sobre temas importunos? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um Café com Espiritismo. A pergunta inicial foi inspirada no título do texto que refletiremos hoje: Temas importunos. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, fez uma lista para nós desses assuntos, no livro Sinal Verde. Importuno quer dizer, de acordo com o dicionário, o que não é oportuno, que sobrevém em mau momento, em ocasião imprópria, inconveniente, intempestivo, inoportuno. Isso não quer dizer que sejam temas que não devemos falar ou refletir, mas sim que são temas de conteúdo que podem ser polêmicos, que podem causar desconforto àquele que escuta ou que podem criar discussões acaloradas. E por isso temos que ter muita cautela na hora de falar, no modo como vamos falar e para quem iremos falar sobre esses temas importunos. Além disso, é importante também que analisemos sempre as nossas intenções ao falar desses assuntos. Será que estamos citando com o objetivo de crescermos através das reflexões saudáveis? Ou que estamos querendo alimentar o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Em outras palavras, estamos querendo estabelecer conversas ou expor colocações em busca de um interesse coletivo ou de um esclarecimento devido respeitando a posição do outro, principalmente quando contrária à nossa? Ou estamos apenas querendo forçar no próximo o nosso ponto de vista? Estamos querendo repetir frases que só estimulam a vingança, a violência e o desamor? Ou estamos desrespeitando o outro com as nossas colocações? Em cima disso, vamos aos temas importunos que André Luiz vai nos alertar. Vamos citar fazendo algumas pausas. Começaremos com os 5 primeiros. Abre aspas. Doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo. Fecha aspas. Interessante, André Luiz, começar por eles, principalmente por doenças. Passamos recentemente pela experiência da Covid em nossas vidas. A doença ainda não foi embora e vira e mexe aumentam o número de casos. A Covid nos mostrou o quanto que temos que ter cautela ao falar de doenças, principalmente quando se trata de mensagens falsas ou de desânimo. Muito se desesperançou durante a pandemia. Acho que todos nós lembramos do período em que muitas conversas, vídeos e áudios de internet só disseminavam o medo e o caos. Foram feitas até campanhas anti-vacinas, que reverberam até hoje. Como em tudo na vida, temos que ter amor. E ao falar de doença, crimes, intrigas, críticas e sarcasmos, também temos que ter amor, e o amor leva à responsabilidade e à caridade. E continua André Luiz listando mais assuntos importunos. Abre aspas. Contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos. Fecha aspas. Nesses 9 itens, André Luiz nos traz temas do cotidiano relacionados à família e à sociedade. Situações em que nós podemos fazer toda a diferença se atuarmos com o coração voltado para o bem. Por exemplo, contendas domésticas, ou seja, crises familiares. Sabemos que estamos na nossa família por um motivo, ou melhor, vários motivos. Um deles é estreitar os laços. Conflitos podem existir, mas o importante é a nossa atitude perante a eles. Ao falar de um assunto da família ou de uma pessoa da família em um momento de crise, é preciso ter muito amor, caridade, compreensão, compaixão. E se formos nós aqueles que causou determinada situação, que tenhamos a coragem de pedir desculpas e tentar fazer o que tiver ao nosso alcance para retornar com a harmonia doméstica.
Outro ponto interessante desse trecho do texto de André Luiz é quando ele coloca a referência aos irmãos considerados estrangeiros. Todos nós sabemos que somos irmãos em humanidade. Embora estejamos em países diferentes, vivendo situações diferentes, nós temos sempre que estar de mãos dadas, pois somos todos iguais em humanidade e perante a Deus. E segue André Luiz agora citando sobre outros temas importunos. Abre aspas. Autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários deprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Fecha aspas. E encerra o benfeitor o texto dizendo assim, abre aspas, certamente não existem assuntos indignos da palavra, e todos eles podem ser motivos de entendimento e de educação, mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Fecha aspas. Importante texto do querido André Luiz. Tem um ditado popular que diz que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque devemos ouvir mais e falar menos. O fato é que nós muitas vezes falamos sem pensar, e não raro nos arrependemos depois. Nesses temas citados, o cuidado deve ser em dobro, em triplo. Temos que pensar bastante e sempre com o amor necessário, para não colocarmos mais lenha na fogueira. No livro Paz e Alegria, tem o poema de Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier, que tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje. Leremos alguns trechos. Diz assim: se queres guardar teus dias, felizes, doces e sábios, conserva o amor de Jesus na inspiração dos seus lábios. Evitaremos na vida muita luta estranha e louca, resguardando com carinho o campo de nossa boca. Fala ajudando, não nutras a conversa envelhecida. Pela vida das palavras, revelas a própria vida. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.